Deus que vos abençoe em nome de Jesus. Eu oro que esta noite, tudo que o Senhor nos revelar, seja tão profundo em cada coração em nome de Jesus. E o Senhor irá vos abençoar, assim que abençoar as multidões através de ti. Serás frutífero, eu serei frutífero, serás como sou, eu disse, tu serás como eu. O poder de Deus continuará a operar na tua vida em nome de Jesus. Pai, te agradecemos pelo teu povo, obrigado pelos líderes, pais e mães, obreiros e membros. Abençoa cada um. Pedimos, Senhor, que esta noite a palavra penetre em cada coração em nome de Jesus. Oramos, Senhor, nos farás bem. A bondade na nossa vida irá expressar onde quer que estivermos em nome de Jesus. Estabeleça-nos para que estabeleçamos a tua igreja. Em poderoso nome de Jesus oramos. Esta noite estamos a dar Jeremias 35, verso 1. A palavra que do Senhor veio a Jeremias nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: vai à casa dos recabitas e fala com eles e leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dá-lhes vinho a beber. Então tomei a Jassanias, filho de Jeremias, filho de Abazinias, e a seus irmãos, e a todos os seus filhos, e a toda a casa dos recabitas, e os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Enane, filho de Gigadia, homem de Deus, que está junto à câmara dos príncipes, que está sobre a câmara de Maceias, filho de Samu, guarda do vestíbulo, e pôs diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinho e copos, e disse-lhes: bebei, me digam, bebei vinho. É o capítulo de Jeremias. Isso surpreende a muitas pessoas. Como Deus pode dizer a Jeremias, se o servo de Deus, o profeta de Deus, o ministro do Senhor, para ir e dar à casa dos recabitas vinhos a beber? Então diz: por que está errado? Como é que posso ir e dizer a alguém para fazer isso? Precisamos de entender alguma coisa das Escrituras. É um teste. Quando Deus tinha que provar o caráter de alguém, a convicção de alguém, a consagração de alguém, a fidelidade de alguém, este é um teste. Precisamos, porém, de entender o que Deus chama teste. Quer usar aquela prova do seu caráter, provar se é um convertido genuíno, mas o Satanás toma a mesma coisa e para ele não é um teste da prova, para que seja fiel, para que tenha convicção, para que possa afirmar-se, usa isso como uma tentação, e aquela tentação é para afastar a pessoa ao compromisso, para puxar-lhe a entrega, para cair e pecar, e usa e perder a sua perseverança. Do outro lado, aqui é Deus, faz alguma coisa, isto é um teste, mas aqui está o Satanás, o mesmo evento, converte em tentação. Agora veio a pessoa que está no meio, ou entregar-se a Deus, ou entregar-se a Satanás. Porque ele é o tentador, por causa da dor, da pressão que veio sobre ela, de uma forma emocional, espiritualmente, de uma forma psicológica e fisicamente, e por causa daquela pressão, é uma provação, a mesma coisa, teste do lado de Deus e tentação do lado de Satanás. Perante a pessoa, é uma provação. Na perspectiva de Deus, está a lhes testar, querendo saber qual é a sua mente, mas o ponto de Satanás é tentação
vai usar isto e lhes fazer cair. Fará uma armadilha para eles. Fará uma armadilha para eles e eles vão cair. Isso é a coisa. Mas para o crente, para o ponto precioso, esta é a aprovação. É a aprovação da fé, o teste da fidelidade ou, eventualmente, a tentação do homem para cair. Nossa conversão será testada. Nossa convicção será testada. Nossa consagração será testada. O nosso concerto com Deus será testado. Nossa convicção, uma vez como a nossa coragem, veja, há conexão entre a convicção e coragem. A pessoa pode dizer, sou corajoso, pode dizer, o que é que significa? De que você está a contender? Ser corajoso não é contenção, não há batalha, não há coragem aí. Só quando você tem a convicção, e a convicção pode ser testada, e no fim pode firmar-se na fé do que o diabo quer trazer para ti. Isso que se chama coragem. E a tua coragem será testada, nossa consciência será testada. Agora nasci de novo, sou filho de Deus, tenho consciência clara de ofensas perante Deus, assim como para com os homens e para comigo mesmo. Essa consciência será testada, o teu caráter será colocado a teste. Agora, o Senhor atualmente sabia, os recabitas, sabia que haviam de se firmar, assim como você se firmará quando chega o teu tempo. Irá se firmar quando vem o meu tempo. De que, qualquer que seja o fogo, qualquer que seja a pressão, vem como teste. E também os recabitas sabiam que serão firmes. O Satanás não podia saber quando o teste vem. Disse, esta é a minha chance. Irei usar isto para lhe fazer cair, para lhe fazer pecar, para lhe fazer comprometer-se, para lhe fazer perder sua confiança e coragem em Deus, e para lhe fazer cair, para que perca a sua firmeza e perca o seu bilhete para o céu. É o pensamento de Satanás, mas dou graças a Deus, alguém aí pode se firmar. Dou graças a Deus, alguém aí vai se firmar. Mas agora, por que Deus faz isso? Olhando do Jeremias 35, você se admira. Como é que Deus pode fazer isso? Veja, neste capítulo, irá usar a família fiel como uma lição de objeto. Quando ensina as crianças e dizemos, tenha, deve ter, os pequenos não entendem isso. O que fazemos? Levamos um pedaço de papel, cortamos em 2 pedaços, dissemos, isto é 1 fora de 1, fora de 2 significa que 1 sobre 1. Estes 2 é 1 fora de 2, então juntamos, isto é metade, isto é metade. Criança, o que é isso? Dizem 1. Então digo, metade mais metade é igual a 1. Então, dividimos esta metade por 2 iguais e a outra metade por 2 partes iguais, 1, 2, 3, 4. E levamos 1 fora e perguntamos, o que é isso? Disse, é 1 fora de 4. Então, escrevemos isso, contamos 1, 2, 3, esse é 3 fora de 3, são 3 quartos, e se juntar tudo em comum, vocês, o que é isso? 1 dos 4, classe me digam, igual a 1. Então, essa é a lição, é o objeto da lição, que tomamos o objeto prático, aquele objeto prático, usamos isso para ensinar as pessoas a quem ensinamos. É exatamente o que Deus está fazendo aqui. Por quê? O Senhor lhes ensinara mais e mais e mais e mais, e lhes falava, e não ouviam, não entendiam, não respondiam. Por isso que tomou esse objeto de ensino. Veja a condição das pessoas de que estamos a falar. Estamos a olhar Jeremias 6. Estamos lendo aqui o verso 16. Jeremias capítulo 6, verso 16. Diz, assim diz o Senhor, ponde-vos
no caminho, e vede e perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Mas eles disseram, o que é que disseram? Não andaremos. No verso 17, também pus atalaia sobre vós, dizendo, estai atentos à voz da trombeta. Mas eles disseram, o que disseram? Não escutaremos. Falava a eles, porque Deus falava, não entendiam, pensavam que toda a nação era desobediente. Então, tomou uma família e disse, vocês, família, nação santa do vosso pai, eu sou vosso pai, vosso Deus, vosso Criador, vos falo, não estão ouvindo, irei tomar esta família, irei vos mostrar. Não é tão difícil para ser obediente, não é tão difícil para ser fiel para as pessoas. Então, tomou a decisão como eles, uma família aqui, uma família ali, uma família acolá. Então, todos obediam, cada uma das famílias. Então, será uma nação obediente. Capítulo 7, 27. Capítulo 7, verso 27. Diz, pois, todas essas palavras, mas não te darão ouvido. Chamá-lo-ás, mas não te responderão. 28. E lhes dirás, uma gente é esta que não dá ouvido à voz do Senhor, seu Deus, e não aceita a correção, já pereceu. A verdade e se arrancou da sua boca. Tinha um tipo de caráter e Deus queria usar esta família. Lemos no capítulo 35 para trazer o ponto. Capítulo 11, 8. Em capítulo 11, 8. Não obedeceram. Ainda continua a falar com eles. O bom profeta, sim, lhes advertia, nem com isso. Ele lhes puxava para que os babilônios viriam para deslimpar, nem com isso. Abençoou eles e lhes multiplicou o fruto da sua terra, mas mesmo com isso, significa que tudo quanto Deus tinha feito e tudo quanto Deus lhes deu, tudo quanto Deus pôde trazer, nem com isso, mas não ouviram, nem intentaram os seus ouvidos, antes andaram com um caminho, cada um conforme o propósito do seu coração, e malvado, pelo que trouxe sobre eles todas as palavras, disse, conceito. É por isso que Deus disse, ok, agora vou usar uma família para vos mostrar de que o que esta família está a fazer é exatamente o que vos peço. Não há nenhuma coisa mais nem menos. Olha, capítulo 14, 10. 14, 10. Assim diz o Senhor acerca deste povo, pois que tanto amaram o afastar-se e não desviaram os seus pés, por isso o Senhor se não agrada deles, mas agora se lembrará da maldade deles e visitará os seus pecados. Capítulo 29, 19. Capítulo 29, verso 19. Porquanto não deram ouvidos às minhas palavras, diz o Senhor. Pode ver do capítulo a capítulo a condição dos filhos de Israel e o povo de Judá e Jerusalém. Diz, porque não ouviram as minhas palavras, diz o Senhor, enviando-lhes eu os meus servos, os profetas, madrugando e enviando-os, mas vós não escutastes, diz o Senhor. Era um desafio real no meio daquele povo. Viemos ao capítulo 44, verso 16. 44, 16. Diz no capítulo 44, 16.
quanto à palavra que nos anunciaste em nome do Senhor, o que vem a seguir? Não te obedeceremos a ti. Viemos do capítulo 1, capítulo 6, agora estamos no capítulo 44. E o povo continua a ser endurecido, sabia o que era a palavra do Senhor, mencionou e proclamou que era a palavra do Senhor, disse, da palavra que nos tem falado, pelo nome do Senhor não te escutaremos, mas nós certamente faremos tudo quanto. Então disse, faremos o que vem da nossa mente. É a razão pela qual que o Senhor levantou esses profetas para lhes falar. Esperava que eles pudessem haver arrependimento. Esperava no meio deles que deriam-se a eles. Esperava deles que veriam todas as coisas boas que tenha feito para eles, todas as coisas que lhes fez, e a bondade do Senhor lhes guiaria ao arrependimento, mas não escutaram. Razão pela qual agora disse Jeremias, há alguma coisa que podemos fazer. Podemos tomar um objeto da lição. Não entendem a instrução que vem do púlpito, então vamos tomar um objeto de ensino, uma coisa prática. Então te envio a algum sítio. O que é isso, Senhor? Eu te envio a casa dos recabitas, e quando chegares lá, lhes dará vinho a beber. Então, escute alguma coisa maravilhosa. Jeremias sabia que isso, como é que pode ser? Como é que posso ir a eles e dizer o tipo de profeta que sou? Creio na santidade, creio na justiça, eu creio na palavra de Deus, e Deus me envia para fazer alguma coisa igual, mas é Deus. Então, tudo quanto tem em mente, eu obedecerei. Eu oro que serás como Jeremias. Irás obedecer ao Senhor em nome de Jesus. Isto que estamos a olhar, viemos a Romanos 15, 4. Romanos 15, 4. Diz: porque tudo o que dantes foi escrito para o nosso ensino, foi escrito para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos a esperança. Diz, o que vamos ler hoje, o que vamos estudar hoje, a história que irás ver em Jeremias 35, foi escrito para o nosso ensino, nos diz, em 1 Coríntios, capítulo 10, 1 Coríntios, capítulo 10, estou lendo aqui o verso 11. Ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras, e está escrito para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos tempos. Nos traz isto para que entendamos que isto é o objeto de lição para ti e para mim. E quando o teste vem para ti, irás passar o teu teste. Viemos a Jeremias 35, estamos a olhar todo o capítulo, dividimos o capítulo em 3 partes. Número 1, o texto da consagração ao Pai Celestial. O teste, a consagração ao Pai Celestial. Ponto número 2, o testemunho da convicção na sua família harmoniosa. Os recabitas, não somente homens ali que guardaram fiel e continuaram, cada um deles, marido, esposa, filhos e filhas, toda a família, harmoniosos, unidos, com um conceito e um acordo, eram obedientes à palavra do Senhor, e o Senhor dizia, está a ver aquela família harmoniosa, em concórdia, concordando junta, de uma mente, de um foco, de uma direção, e são obedientes a mim e a seu pai. Por que o povo de Judá são obedientes a Deus? Número 2, o testemunho da convicção na sua família harmoniosa. Família. Número 3, o triunfo da constância com a fidelidade humilde. O triunfo da constância, sabe, quando alguém está convertida e consistentemente tudo quanto ouve da palavra de Deus, age de acordo com a palavra consistentemente e constantemente, sem se virar para aqui nem para acolá.
sem se entregar à tentação, sem indo à palavra, sempre vá ao caminho estreito que vai à glória e vai constantemente e conscientemente, sem se abalar e cometido à palavra de Deus, então as dificuldades podem se levantar, o leão pode rugir e as pessoas podem se levantar contra ele, a montanha pode estar lá, o vale pode estar tão perigoso. De tudo isso, em todo momento, em todas as estações, constantemente, consistentemente, anda de acordo com a vontade do Senhor. Esse é o triunfo, essa é a vitória. Ponto número 3, então, o triunfo da constância da fidelidade fiel. O que é que tem como número 1? O teste da consagração para o Pai Celestial. Voltamos a Jeremias 35. Estou lendo aqui. Já lemos 1 a 5. Deixa que eu repita o verso 5. No verso 5. E pôs diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinho e copos, e disse-lhes: bebei vinho. Os recabitas não tinham sido ditos que vão sendo testados. Entenda bem, quando o teste vem a nós, o teste não há anúncio, teste. Não. Sabe? Já temos estado na escola. Quando fomos à escola, nos ensinam. Então nos dizem os dias do exame, os dias do teste. Deus não anuncia que haverá um dia de teste. Assim que olhares a Bíblia, Deus não disse a Abraão: irei te dizer alguma coisa amanhã, mas não se preocupa disso, é um teste. Não. E Deus não disse a Gideão, sabe Gideão? Então junto a essas pessoas, eu farei alguma coisa. Não se preocupa disso, isso é somente um teste. Não, nem por certo. Então, se olharmos para Zacarias, vemos a Zacarias, veremos o que lemos agora, que Ezequias dizia, teve um teste, teve uma provação, mas não foi dito que Ezequias, eu estou a enviar babilônios para ti, não se preocupa disso, isso é apenas um teste. Posso fazer uma revelação a ti, que quando essas pessoas vierem, dirão isto, isso é o que deves dizer. Não, o teste não foi anunciado. É o que muitas pessoas sentem, que o teste cristão, o teste da justiça, o teste da fidelidade, o teste da convicção, o teste da consagração, porque não há anúncio antes do tempo que nos dá o alarme que o teste vem. É ouro que a partir deste tempo irás olhando para frente, e quando o teste vier, irás passar o teste. Eu vou passar o meu teste. Eu disse, eu vou passar o meu teste. Passarás o teu teste em nome de Jesus. Muitas pessoas pensam que o centro da constância, sem sabendo que o tempo de teste vem e vai. Testamos o metal, queremos usar o metal para carregar um peso. Você testa aquele metal para provar se é certo. Viemos a Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Estou lendo do verso 12. Tiago 1, 12. Bem-aventurado o varão, diz, bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, e o qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Verso 13. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Então, ninguém diz, eu quero que ele vá ao inferno, eu quero que ele caia, por isso que eu vou colocar uma pedra de tropeço perante ele. É Satanás que faz isso, que sabe que você está fazendo uma corrida, você vai a um sítio, então, para tu não correres bem,
e não correr confidentemente, ele coloca uma pedra de tropeço perante ti. Deus nunca faz isso. Somente Satanás faz isso. Então, porque aqueles que escutam a Satanás são as pessoas que fazem amizade com ele, são suas vizinhas, faz aos ministros para cair. Deus não faz isso. Ele traz teste, mas o teste é para provar a tua obra, é para provar de que você pode alcançar, mas Satanás traz isso, o verso 14, mas todo homem é tentado quando é puxado nas suas... E quando a consciência é consumada, traz o pecado, e o pecado, quando é consumado, traz a morte. Não vais ao extremo. Meus amados irmãos, viemos a 1 de Pedro 1. Há teste, há provações, mas perante Deus é somente provar a tua obra. Seja quão forte és, quão consistente és, quão fiel tu és, quão firme tu és, mas Satanás vai usar isso, a mesma coisa, e tornar em tentação para te fazer cair. Vejo pessoas aí que não vão cair. Tu não vais cair em nome de Jesus. 1 de Pedro 1, 7. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e em honra e glória na revelação do Senhor Jesus Cristo, ao qual, não o havendo visto, a mais não, no qual não o vedes, agora mas credes, vos alegrais em gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das almas. O resultado da vossa fé, a salvação da alma. Olhemos Hebreus 11. Hebreus, capítulo 11, 17. Pela fé, Abraão, quando foi tentado, pela fé, Abraão, quando foi provado, ofereceu Isaac. Aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito. Quer que sublinhes isso aí? Diz: pela fé, Abraão, quando foi, me digam alto, boa classe, me digam a palavra, quando foi provado. Eu quero que venhas a Gênesis 22. Gênesis 22. Temos que balancear sobre isto para entendermos, para que isto é um teste, provando a ele, para saber se firmar-se-ia, ou será firme, ou continuaria a amar Deus acima deste dom do Filho que lhe esperara por muitos anos. Olha, Gênesis capítulo 22, Gênesis capítulo 22, 1. E aconteceu depois destas coisas que tentou Deus Abraão. Está a ver? Muitas pessoas leem isso e dizem: Deus não tenta ninguém. Está a ver? A tradução inglesa e o Novo Testamento, Hebreus 11, nos diz claramente: não é uma tentação para lhe fazer cair, mas sim é uma provação, é um teste para lhe fazer ter certeza de que ele tem o conceito com o Senhor. Diz: e aconteceu depois destas coisas que Deus tentou Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem tu amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocaustos sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada
passou prontamente o teste, porque veja, amava o filho, Ismael não estava lá, e esse era o único filho, e disse Deus, leva esse filho, a quem tu amas, e vai sacrificar-o a mim, como um holocausto na monte, no qual eu te mostrarei. Ele não disse, Senhor, mas por quê? E quanto a isso, Deus não disse, Abraão, teste, não se preocupa disso, somente eu estou a testar, e dizia assim, está bom, e se dizer não, está bom, sabe o que você vai fazer, eu vou demandar algo de ti, eu sei o que vou fazer, eu sei, alguma coisa vai se levantar no fim da linha. Não demonstrou nenhuma coisa adiante, mas no meio disso tudo ele passou o teste. Eu oro por vós que passareis o teste. Viemos a Juízes 7. Juízes 7, vamos ler aqui 2. Juízes 7, verso 2. É um texto, muitas coisas vêm a nós na vida, muitas coisas vêm a nós na igreja, muitas coisas vêm a nós como no ministério, só para nos testar. Mas o Senhor não vai anunciar que eu estou vos testando, e para dar a resposta certa, significa que irás ao próximo nível. Estou a falar de alguém que está a subir ao próximo nível aí. Tu chegarás lá em nome de Jesus. Estamos a dar esse Juízes 7, verso 2. Juízes 7, 2. E disse o Senhor a Gideão, muito é o povo que está contigo, para eu dar aos midianitas em suas mãos, e a fim de que Israel se não glorie, dizendo, contra mim, dizendo, a minha mão me livrou. Agora, pois, apregou-a aos ouvidos do povo, dizendo, quem for cobarde e medroso, vem e vá-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. Estão a ver isso? Sabe, algumas vezes, o pregador, o pastor, o professor, o líder, pode vir e dar a mensagem, e a mensagem é direta, e traz, ainda vem diretamente. Então, sabe, você procura escapar e dizes, penso que é de vir na próxima vez, porque parece que isto é tão duro, isto é tão difícil. É somente um teste para saber se você é um filho ou uma filha, ou estás aí de tudo quanto vier e de tudo quanto acontecer, se estás aí, ou qualquer que estiver ser dito, e é para te julgar, irá te destabilizar, irá testar a tua convicção, vai testar a tua consagração, vai testar o teu concerto com o Senhor. Então dizes, eu fiz o concerto com o Senhor, mas não significa que eu tinha que ir mais longe. Eis aí, veja que o Gideão foi dito que diga-os, todo o covarde, todo o medroso voltem. E disse, 22.000 voltar. Verso 4 aqui. E disse o Senhor a Gideão, aí ainda muito povo há, faze-os descer às águas, e ali os provarei. Qual é a palavra aí? Que palavra aí? Ali eu os provarei. Então, testa pessoas, prova a pessoa. Ele quer saber o que tem no coração, quer saber qual é o seu cometimento, quer saber qual é a tua consagração, quer saber se tu farás quando a situação crítica vier. É fácil dizer, eu fui salvo, eu sou salvo também, nasci de novo, outros também nasceram de novo, eu sou cometido ao Senhor, muitos também estão cometidos ao Senhor. Eu fiz concerto com o Senhor, irei morrer no meu ponto. Todo quanto pode dizer isso, é um teste, há uma aprovação, há alguma coisa que vem a ti para te abalar, e tudo abalável na tua vida irá ficar fora, porque Deus prova a pessoa. Olha o verso 4 de novo. E disse o Senhor a Gideão, ainda muito povo há, faze-os descer às águas, e ali os provarei. E será que aquele de que eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá, porém
todo aquele que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. Verso 5. E fez descer o povo às águas, então o Senhor... E fez descer o povo às águas, então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porá à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelho a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão às águas, 300 homens, e todo o resto do povo se abaixou, de joelho a beber as águas. E disse o Senhor a Gideão: com esses 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei e darei os midianitas na sua mão, pelo que toda a outra gente se vá, cada um ao seu lugar. O que eu vou fazer agora? Por que me desqualificou? O que tem a ver com isso? Nos levou às águas, vemos as águas, não havia copo, alguma coisa com que usássemos. Como que podemos ter feito? E estávamos com muita sede. E quanto aos 300, a sua mente estava no campo de batata, seus olhos estavam no campo de batata, o seu fogo estava no campo de batata. Olhavam lá em frente e pegavam a mão e lançavam como cães. Ninguém lhes ensinou para fazer. É a condição da mente, é o cometimento das suas almas, é a consagração ao Senhor. Então o Senhor diz: Gideão, sabes, estes 300 homens, a sua mente, o coração, o foco, a consagração, tudo neles está no campo da batata. Essas são as pessoas que irão contigo. O resto de outras pessoas de que falamos, sabe, prazer do mundo, está só a falar de isto é a minha chance. De onde queremos alcançar água para beber? Já achei isso, irei tomar alguns, foram desqualificados. É hora que tu não sejas desqualificado. 2 de Crônicas 32, 2 de Crônicas 32, 24. 2 de Crônicas 32, aqui estamos lendo o verso 24. Que o texto que veio a este grande rei, em 2 de Crônicas 32, verso 24, diz, verso 24: naqueles dias, Ezequias lembra dele. De que se lembram dele? Por quantos anos se lembra dele? 13 anos, 15 anos adicionados ao homem que tinha sido dito que há de morrer. Esse homem que disse: Isaías, o que estou a ouvir? Não, eu não morrerei, eu não morrerei. Alguém grite: não morrerei. Então Deus disse: Isaías, lhe dou 15 anos extra. Sabe, isso é o que sabemos acerca do homem. Veja isto, verso 24, na 2 de Crônicas 32. Naqueles dias Ezequias adoeceu de morte e orou ao Senhor, o qual lhe falou e lhe deu um sinal, mas não compreendeu Ezequias ao benefício que se lhe fez, porque o seu coração se exaltou. O seu coração se exaltou. Alguém que tinha orado, o grande milagre aconteceu, depois de alguém que tenha sido dado aquela profecia e disse: eu rejeito isso, não irei morrer. Então, recusou. Isso nunca tinha acontecido com alguém. Então, quando alcancei isto, pela força da minha fé, e quando o seu coração se exaltou, pelo que veio grande indignação sobre ele e sobre Judá e Jerusalém. Ezequias, porém, se humilhou pela soberba do seu coração, ele, os habitantes de Jerusalém, e a grande indignação do Senhor não veio sobre eles nos dias de Ezequias. 31 agora, 31. Estão ali já? Se já estão lá, me digam o que estão a ver aí. Já estão aí. Estarão sempre lá. 31.
Contudo, no negócio dos embaixadores dos princípios da Babilônia, que foram enviados a ele a perguntarem acerca do prodígio que se fez naquela terra, Deus o desamparou para tentá-lo. Ok, responda por ti mesmo. Diga o que você quer lhes dizer. Mostra-lhes o que tens a dizê-los. Não quiseram te influenciar, não quiseram te forçar. Faça o que você quer fazer. Qual é a liberdade? Alguma coisa que tu não sabe, que aquela liberdade é um teste. Aquela oportunidade é um teste. Onde tudo quanto você quer, hoje é um dia livre, não há reunião hoje, não há quem é chamado para fazer nada. Tudo que você quer fazer, estás livre. Tudo que vier a ti, estás livre. Tudo que vem na tua mente, estás livre. É um teste. Olha para isto, de novo. Contudo, Deus o desamparou para tentá-lo, para saber tudo o que havia no seu coração. Veja, para que ele soubesse tudo o que estava no seu coração. Quanto ao resto dos sucessos de Ezequias e às suas beneficências, para que Deus saberia o que estaria no seu coração, razão pela qual o salmista disse, Salmos 39, Salmos 3:9, em Salmos 3:9, estamos lendo aqui, 23 e 24. Salmos 3:9, 23. Sonda-me, ó Senhor, e conhece-me o meu coração. Prova-me e saiba e veja se haver alguma iniquidade em mim, e guia-me no caminho eterno. O Senhor te guiará. Seus olhos te guiarão. Não te deixará contigo mesmo. Não cairás. O teste virá, tu vais passar o teu teste. Daniel 12, estamos lendo verso 10. Daniel 12, 10. Muitos serão purificados e feitos mais alvos. Muitos serão purificados, serão feitos limpos, mas o ímpio fará maldade e nenhum dos maus se firmará, mas o sábio entenderá. O sábio entenderá. Tu entenderás. Voltamos para Jeremias, capítulo 35. Estamos lendo aqui, verso 6. É o segundo ponto agora. O testemunho da convicção na sua família harmoniosa. Lembra de novo, o teste que vem a eles, o novo anúncio, teste, mas eles fizeram. Será que eles fizeram? Como tu podes fazer? Eu posso também alcançar, pela graça de Deus, pela força do Senhor e pela revelação do Espírito. Tu farás. Capítulo 35, 6. Mas eles disseram: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos mandou, dizendo: nunca jamais bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos. Quanto tempo? Para sempre. Veja, há pessoas que tomam consagração algo temporário. Por causa dos desafios que temos agora, estamos para este tempo do evangelismo, a explosão do evangelho em movimento. Por causa disto, e por causa de um serviço especial do domingo, podemos ter um domínio supernatural espiritual do alcance. A nossa consagração é para agora. Teremos um retiro, e este retiro, sim, é para o seu reino. E estamos a puxar pessoas, porque
estamos consagrados, mas depois da reunião especial do domingo e depois do retiro, agora podemos relaxar. Consagração já terminou. Não, nem por certo. Veja isso. Os recabistas entenderam que o que os seus pais lhes mandataram não era somente para o tempo dos pais. Os pais já passaram, mas agora disseram: Jeremias, com todo respeito, não beberemos vinho, porque o nosso pai nos mandatou e disse: não bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos, para sempre. Verso 7. Não edificareis casa, nem semeareis. O quê? Nem semente. Não plantareis, nem possuireis vinha alguma. Somente vos damos isto como um dom, mesmo para dar mais. Mas habitareis em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a terra a face da terra em que vós andais peregrinando, obedecendo, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou. Não estamos a seguir apenas pela uma obediência seletiva, somente pego isto, concordo, eu dou isto àquele, isto concordo, isto, Quem fará isto nesta vida moderna? Isto. Quem se dará nesta nova era em que estamos agora? Isto aqui. Quem vai se entregar, ainda que tenhamos esta internet nessa dispensação, por causa do antigo estilo? Isso é antiga moda. Por que você vai se entregar a isso? Está na Bíblia, sabe o quê? De que estás a falar do tempo moderno? Tu sabes, os recabitas não pensaram que os mandamentos do Senhor expiram, de que os mandamentos do Senhor, a instrução dos seus pais expiram, de que por causa do tempo em que vivemos agora, não temos que mais obedecer nenhuma coisa que nos ensinou em detalhes, jamais. Veja, para eles disse: obedeceram, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não beberemos vinho em todos os nossos dias. Que pai terrível temos? Não disseram isso? Que tipo de um pai duro que temos? Que tipo de um pai do tempo antigo que temos? Que tipo de um casaco antigo do pai? Uma mente antiga do nosso pai? Eles não disseram, não, esse é o nosso pai, isso é que nos deu, esses são os mandamentos que nos deu. E deleitaram totalmente e disseram: vamos nos dedicar em todos os nossos dias. Disseram: nós, nem nossas filhas e nossas filhas. Veja, há tempo em que dizem o tempo que não estavam casados foram ditos, e o tempo que foram casados disseram: este é o mandamento do nosso pai. Não disseram que não, isso é estranho. Você vai me casar? Sim, é por seu filho, isso é o que eu tenho. Por quanto tempo vamos fazer isso? 5 anos? É por todos os dias da nossa vida. E quando tivermos filhos, e os filhos e filhas quando vierem, é a mesma doutrina, é o mesmo caminho da vida, é a mesma santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. É a mesma coisa. Está a ver, estas pessoas não estavam tomando e escolher ou fazendo opiniões na palavra de Deus ou a palavra do seu pai, as instruções do seu pai, para ser alguma coisa temporária. Era para sempre. Salvação é para sempre. Eu disse: salvação é para sempre. O arrependimento é para sempre. A restituição é para sempre. Justiça é para sempre. Santidade sem a qual ninguém verá o Senhor é para sempre. A família piedosa, o homem ser a cabeça da casa, é para sempre. E a esposa, na sua submissão ao marido, é para sempre. E os membros da igreja ser obedientes aos ministros na igreja, isso é para sempre. De que estamos a falar? Que o padrão da palavra que nos é dada, e alguém quer dizer: ok, isso foi no tempo passado. Lemos a mesma Bíblia dos 70, a mesma Bíblia dos 80,
a mesma Bíblia de 80, a mesma Bíblia de 24 centuriões. Estas pessoas entenderam que a palavra de que os pais lhes ensinaram é a mesma. E pela graça de Deus, a Igreja Bíblica da Vida Profunda continuará firme na mesma palavra que nos ensinou até o fim da nossa vida, em nome de Jesus. Então, continua a dizer, verso 11: E sucedeu, porém, que, subindo Nabucodonosor, rei de Babilônia, a esta terra, dissemos: Vindem e vamos a Jerusalém, por causa do exército dos caldeus e por causa do exército dos sírios, e assim ficamos em Jerusalém. Mesmo que estivesse em Jerusalém, não fez diferença. Estamos aqui em Lagos, vamos aqui em Potacos, vamos em qualquer sítio, em Nina e Niger, ou vivemos, ou Socoto, qualquer lugar onde vivemos, a palavra continua a ser a palavra de Deus. A mesma Igreja Bíblica da Vida Profunda é a mesma. Continuaremos a guardar o mesmo padrão em nome de Jesus. Então, a palavra de Deus vem a nós por muitos anos atrás, sabem? O vosso professor não estava ainda casado, mais tarde casou, mas a palavra de Deus ainda é palavra de Deus. Não tinha a palavra de Deus, não tinha filhos, ainda é palavra de Deus. Agora tem a palavra de Deus, a palavra de Deus é a mesma. E tu não estavas casado, mesmo quando tu tiveste o primeiro emprego, a palavra de Deus é a mesma. Ainda estás casado, agora estás casado, os filhos estão casando, a palavra de Deus, ainda que os teus filhos se casem e tens os netos agora, a palavra de Deus continua a mesma. Dê-me um bom amém. Não iremos nos inclinar e mudar, porque agora sabemos, somos pais de família, evangelismo, isso, aquela paixão lhes compelindo para vir, a mesma coisa, cada um, de forma como fomos ensinados antes, todo o padrão irá ser coordenado com a palavra de Deus, porque esta é a palavra de Deus. Eles faziam isso. Lembra? Estamos a olhar Deuteronômio 8, 2. Deuteronômio 8, estamos lendo o verso 2. Nos diz aqui em Deuteronômio 8, verso 2: E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos para te humilhar e te provar. Estão a ver isso? Para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. É para provar-nos. E nos diz, no verso 16, veja o verso 16 aí, diz: que no deserto te sustentou com o maná que teus pais não conheceram, para os humilhar e para os provar, para no teu fim te fazer bem. Está a ver? Isso vem para ti, ele te prova, ele te testa, para que possas te fazer bem no fim. Grande bondade vem para ti. Capítulo 13, Deuteronômio 13, 1. Quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, dizendo: vamos após outros deuses, que vamos modificar, após outros deuses, vamos rebaixar o padrão, vamos adorar alguma coisa que não é tão demandado, vamos após outros deuses que não conhecestes e servamos-los. Não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus o que faz? Vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Verso 4: após o Senhor vosso Deus andareis, e a Ele temereis, e os seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a Ele servireis, e a Ele vos achegareis. Verso 6: quando te incitar o teu irmão, filho da tua mãe, ou o teu filho, ou a tua filha, ou a mulher do teu seio, ou teu amigo,
que te é como a tua alma, dizendo-te em segredo. Veja para isto. São pessoas próximas a ti. São pessoas que tu amas e pessoas que te amam. Essas são as pessoas que é difícil a eles dizer não. Mas diz aqui, se tu amas a Deus acima de todas as pessoas aqui na terra, Ele te é ouro que a convicção e o cometimento e a coragem para dizer não. Quando tens que dizer não, o Senhor te dê em nome de Jesus. Lembre. Onde quer que fores e tudo quanto tu fizeres, não digas sim quando tinhas que dizer não. Então, lembrar-se disso. Você entenda isso na escola primária. Ainda obtém-se isso onde quer que fores e tudo quanto tu fizeres, nunca digas sim quando deves dizer não. Então, nos dá uma plataforma de firmeza, de não se comprometer com a palavra de Deus. Mesmo na escola primária, porque não nascíamos de novo, não estávamos entendendo o que dizia. Mas o que é o significado? Verso 6 de novo, diz: quando te incitar o teu irmão, filho da tua mãe, ou o teu filho, ou a tua filha, ou a mulher do teu seio, ou teu amigo que te é como a tua alma, dizendo em segredo, e dizendo: vamos e sirvamos a outros deuses que não conhecestes, nem tu, nem os teus pais, de entre os deuses dos povos que estão em redor de ti, por perto ou longe de ti, desde uma extremidade da terra até a outra extremidade, não consentirás com ele. Há um amém aí? Não consentirás com ele, nem o ouvirás, nem o teu olho o poupará, nem terás piedade dele, nem o esconderás. Provérbios 24, 21. Provérbios 24, 21. Há pessoas que mudam sempre como camaleão, creem isto hoje e creem outras coisas no ano a seguir. Hoje estão firmes na convicção, outros 3 anos não estão mais firmes. Essas são as pessoas que mudam. O Senhor disse: não se compraze com ele, não se compraze com ele, não faça amizades com ele. Salmos 13, Salmos 15 dizia, Salmos 15, 1, Senhor, quem habitará no teu tabernáculo, quem morará no teu santo monte? Verso 4 agora, diz: aquele a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor, aquele que mesmo que jure com dano seu, não muda. Podemos ler juntos isso? Aquele que muda, ainda com dano seu, não muda. Você se comete ao Senhor e diz: Senhor, não irei tocar aquilo, não irei ali, não usarei isto, não irei beber isto, não vou me misturar com aquilo. Agora você está na escola. Você está à procura de emprego e o emprego é escasso. Você acabou de sair da escola. Você vai num lugar particular, te testam e dizem: rapaz, você é uma pessoa brilhante que nunca entrevistamos. O emprego está disponível, mas sabe, aqui há algumas condições. Por causa da economia do país, nós fazemos isso, fazemos aquilo, fazemos daquela maneira. E quando os clientes vêm, não, algumas vezes, não sempre,
Então, nós subornamos. Algumas vezes, quando as pessoas vêm e querem comprar alguma coisa, mas querem que adicionamos um pouco, talvez uns 20%, estamos a falar de bilhões, iremos fazer muito dinheiro, iremos te pagar muito bem, mas tens que concordar com isto e antes de ter o teu certificado, você fizeste o concerto com o Senhor. Senhor, te servirei na riqueza, na pobreza, na fome e na satisfação. Tudo quanto vier, tudo quanto acontece, te servirei. Serei fiel, transparentemente e honesto. Agora, olhe para este emprego. Aqui é a condição, é quando você tem que ficar na esquina. Diga, desculpe, eu não posso fazer. Ok, o emprego está aí. O que está em ti, você está a se impedir. Esse é o caminho. Por que você não quer fazer isso? Eu sou cristão. Cristão. Nós também somos. Eu também sou cristão. Eu vou também à minha igreja. Que tipo de igreja você vai? Eu vou naquela igreja, vou ali. E tu, onde é que tu vais? Isso não é importante. Não é por onde vou. Mesmo que eu não vou naquela igreja, este é o meu concerto com o Senhor. Isto é o que me firmo nele. Diz, ok, queres ir com fome? Não há outra companhia que você terás emprego neste tempo que não te dirão isto. Então, o que te dissemos agora, se fores a outro sítio, você vão te dizer a mesma coisa. Você sabe, mas te dirão a mesma coisa. E você não se entregar, você ficará sem emprego, sendo empregado. Ele jurou com seu dano, mas não muda. Isso por causa da consagração. O Senhor vai provar a tua consagração. É hora que vais passar o teu teste. Eu disse, tu passarás o teu teste. Olha o verso 4 de novo. Aquele mesmo que jure com dano seu, não muda. Salmos 119, 10. De todo o meu coração te buscarei, não me deixes desviar dos teus caminhos. Verso 21. Agora que tu pagaste o preço, repreendes asperadamente. 181 também. Significa. Nos diz, no verso 141, isso nos lembra de novo esses recabitas. Os recabitas foram provados e testados sempre. Eles foram fiéis e tu serás fiel. O longo período não desenfraqueceu. O descuidado e desobediência dos que estavam à sua volta não lhes impediu. A morte é a partir dos pais que lhes deram o mandamento, não tirou a sua posição. Nós, os membros da família, seus filhos e suas filhas, que estavam adicionados à família, não mudaram sua convicção, sua estatura. E o sacerdote Jeremias que veio para lhes provar, não lhes intimidou. A peculiaridade da sua convicção, não há outra pessoa que pode ter esse tipo de convicção. Outras pessoas eram muitas e tão livres, e estavam se gozando nos seus prazeres, mas a sua convicção não lhes fez ter medo. E a incerteza do tempo não diminuiu a sua convicção. É hora que tudo quanto que pode acontecer à nossa volta, iremos nos firmar até o fim da nossa vida em nome de Jesus. Deus comendou a família e comendou também toda a família. Viemos ao ponto número 3 agora. O triunfo e constância. O triunfo da constância com a fidelidade humilde. Viemos a Jeremias 35. Jeremias 35. Estamos lendo aqui 8.
Jeremias 35, verso 8. Já estão lá? Já chegaram antes de mim. Verso 8. Obedecemos, pois, a voz de Jonadab. Obedecemos, pois. Que palavra? Obedecer, obedecer. Não há um corta-mato, obedecer. Sabe, algumas vezes isso dói um pouquinho, mas obedecemos. Talvez popular, obedecemos. Talvez não é politicamente correto, não é aceito politicamente. Iremos nos misturar com o poder no meio disso. Eles te conhecem e pensam que se aproximar. Por que você fica perto? Pelo caminho, por que você tem contraste? Não tens amigos, os políticos que são enviados nas casas? Por que você não tem? Então, você se levanta, vem. Podemos alcançar alguma coisa, mas tu sabes. E se tu se aproximar, haverá um tipo de vida que vai roer a tua. Mas não se irá firmar tal como eras antes. Por causa de dinheiro, por causa de contrato. Então, será difícil para obedecer. Se ele se aproximar a eles e continuar o teu padrão firme e sem se curvar, louvado seja o Senhor. Eu não sei quantas pessoas que fazem isso. Olha o verso 8. Obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, em tudo que nos ordenou, continua a dizer, de maneira que não beberemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, sabe, algumas vezes, mesmo no tempo do casamento, pode ver que o homem não é guardado em casa. O tempo do casamento, vai à recepção, pensa que a menina é quem dita tudo. Tu sabe, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, dessa maneira. Ei, estamos nos casando, e eu sou a cabeça da mulher. Eu não me coloquei, mas é Deus que me colocou. Agora não farei assim. Então começa a chorar e começa a tirar lágrimas, começa a ficar triste na recepção. Neste tempo, enquanto todos os meus amigos vêm, os colegas vêm, então o fulano tal fez o casamento, o fulano fez o casamento dele, agora eu tenho meu tempo, eu digo isto, que vamos fazer dessa, daquela maneira, levar isto e aquilo. O que você está a levar? O que importa o seu? O que importa é aquilo que agrada ao Senhor. Então a menina começa a chorar, porque você não pode suportar as lágrimas da tua esposa, por isso começa a dizer que ok, não chore mais, não chore mais. Então eu estou triste também que eu te feri, porque o rapaz não tem a espinha dorsal. Então aquela mulher, tens que lhe mostrar que tudo quanto ela tirar lágrimas, vai te pegar. Mas quando tu tomas o teu padrão, estou a falar a homens, eu disse, tomarão o vosso padrão. E se a mulher quer amar a Deus, e se te amar porque ama a Deus, se ele te ama, ela te ama porque és cristão, e se te ama porque és o membro da Igreja Bíblica da Vida Profunda e quer se firmar, continuar de palavra, ela tem que se adaptar, tem que alinhar-se. Mas para nós modernizar tudo, e não sabemos quem é a cabeça, a quem nos submetermos, em que direção vamos, não será. Olhemos isso, diz que obedecemos nós, nossas mulheres, nossos filhos e nossas filhas. E continua a dizer, verso 18, deixa que eu volte ao 14. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos que não bebessem vinho, foram guardadas. Agora, veja a recompensa, o triunfo que veio como resultado disso. Jeremias 35, 18. Jeremias disse: e a casa dos recabiças, disse Jeremias, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, pois que obedecestes. Que palavra? Essa é a palavra, obedeceste. A palavra de Deus está lá, o padrão da palavra de Deus está lá, convicção está lá, e Deus diz, porque
obedecestes ao mandamento de Jonadab, vosso pai, e guardastes todos os seus mandamentos, e fizestes conforme tudo quanto vos ordenou. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Jonadab, o filho de Recabe, diz: nunca haverá varão a Jonadab, filho de Recabe, que assista perante a minha face todos os dias. Significa que para sempre. A tua bênção será para sempre. Posso ouvir as irmãs dizendo amém? Nossas bênçãos serão para sempre em nome de Jesus. Gênesis 22, estou lendo 13. Então levantou, assim diz o Senhor. Então o anjo do Senhor abrandou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos, e na tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Agora é o teu tempo. Obedecerás ao Senhor. Estás aonde aí? Levanta-te e diga ao Senhor: o texto virá, a prova virá, mas decida pela mente, será obediente à palavra do Senhor. A palavra do Senhor não muda. O padrão não muda. A doutrina não muda. Firme estarás como antes, assim continuarás. Por que não clamas ao Senhor dizendo: Senhor, fortaleça-me, minha espinha dorsal, fortalece-me, o meu coração, fortaleça-me, eu quero me firmar, eu quero ser fiel, e o Senhor te ajudará. O teste vem, provação vem, eu oro que você vai passar o teu teste.